Pessoal, Evolui Trader na área. Vamos agora direto ao assunto, pessoal. Na aula anterior a gente falou a história do Kendo, que a origem é japonesa, né? Que eles usavam isso para fazer a mensuração de arroz e depois evoluíram na bolsa de valores, se destacando no mercado, né? A gente está falando de séculos, né? Que essas barrinhas existem e elas têm uma enorme informação para nos dar. Agora a gente vai entender o que é isso, fazer a leitura disso daqui. Bom, isso chama-se um candlestick. Candlestick em inglês é uma vela, né? Por que vela? Porque parece uma vela, né? E essas velinhas, elas têm um significado. A gente pode traçar várias informações dela. Vamos lá ver uma delas, então. A vela, ela é composta por, vamos pôr aqui, ó, sombra superior, que eu vou anotar para vocês aqui, ó. Aqui seria a sombra superior, né? Sombra inferior, ok? A gente tem o corpo real, que é tudo isso daqui, ó. Corpo real, tá certo? A gente tem a máxima dela, a mínima dela, tá certo? Aqui é a abertura nesse pontinho e aqui é o fechamento. Isso nós estamos falando para um candle de alta, tá bom? Muito bem. Agora nós vamos falar para o candle de baixa. O candle de alta vocês podem ver que ele é verde, tá subindo o preço, ó, tá? Agora nós vamos para o candle de baixa. Mesma coisa. Vamos pegar aqui, vamos isolar um candlezinho para a gente entender. Espera um pouquinho, deixa eu limpar aqui para a gente entender. Então vamos isolar aqui, ó, quer ver, ó, esse aqui, tá? Nesse candle de baixa, ele é vermelho, tá certo? Tem estudos que o pessoal põe a cor que quer, tá, pessoal? Não necessariamente ele tem que ser verde e vermelho. Pode ser preto e branco, pode ser amarelo. Quer dizer, a cor dos candles você determina, tá bom? Neste caso, para facilitar a leitura, como é uma leitura de fácil visualização, verde a gente entende que está subindo e vermelho que está caindo, né? Isso, nossa mente já identifica isso, a questão negativo menos e verde mais. Então muitos traders, muitos investidores gostam de usar essa cor. Então no candle de baixa nós temos a mesma linha de análise, só que é o contrário do de compra. Nós estamos falando, vamos lá, na máxima dele, que é nessa pontinha. O pessoal chama isso de pavio, tá certo? Mas na verdade essa é a máxima do preço. O preço chegou até aqui, tá certo? E depois voltou. Nós temos a mínima, tá certo? Nós temos a abertura do preço, que foi aqui, e nós temos o fechamento do preço aqui, ó. Sendo que tudo isso daqui, ó, a gente chama de corpo real, tá bom? É o corpo real. Dentro desses candles, quer dizer, nós estamos falando que cada barrinha dessa, no caso do candlestick, nós temos um período. Quer dizer, nessa barrinha ela aconteceu aonde? Nesse período aqui, ó. 30 minutos, tá vendo? Tá? Então, cada 30 minutos você tem a característica de uma barrinha se formando. Cada 30 minutos. Depois de 30 minutos aconteceu isso, depois de 30 minutos isso, depois de 30 minutos isso. E os japoneses conseguiram entender que esses padrões visualmente revelam alguma coisa. Para nós já começa a ficar mais intuitivo, né? Você vê, por exemplo, uma barrinha desse tamanho, onde o preço starta daqui e depois ele começa a subir e vem parar aqui em 30 minutos. Ou seja, isso aqui é o quê? Um candle de alta, né? Depois o que acontece? O preço, ele abre aqui, né, nessa região, ele dá uma recuada, depois ele volta a subir, vai até lá em cima, depois recua um pouquinho e para aqui. O que nós temos aqui? A continuidade de uma alta. Os japoneses detectaram isso através de padrões. Isso aqui é um padrão de alta de preço, de continuidade de preço,
tá certo? E que olhando visualmente você vê depois o quê? Nesse candle vermelho, né? Visivelmente você vê o quê? Ele tem um padrão já diferente, ó. Esse topinho aqui já é mais baixo que esse, tá vendo? Ele é vermelho e ele faz o quê? Um fundinho aqui mais baixo do que esse fundo. Isso a gente chama de padrão de reversão, tá certo? A soma desse candle com esse candle, você vê um padrão de reversão. Que isso aí depois é mais um estudo antes de a gente desenvolver esses estudos dos padrões de reversão, dos tipos mais conhecidos de candle. Você precisa entender primeiro o candle, né? A análise dele em si. Então nós estamos, para deixar bem fácil o entendimento, né? Aqui, ó, a gente tem isso aqui, ó. Nós temos, como já foi dito, né? Nós temos aqui, ó, sempre os mais importantes, né, pessoal? Vocês vão pensar na sombra superior, né? É o que sempre a gente vai tentar buscar entender aqui. Nós temos o vamos lá, sombra superior, nós temos o fechamento, ou então vamos pôr aqui abertura, né? Temos a abertura, deixa eu arrumar aqui direitinho. Nós temos o corpo real. Nós temos aí o fechamento. E nós temos a mínima. Isso dando um exemplo para um candle de baixa, né? Ó, sombra superior, né? Abertura, bem nesse pontinho aqui. Vou fazer assim, ó, para vocês entenderem, né? Nós temos o corpo real, que é tudo isso daqui, ó, tá? Um pouquinho meio. Nós temos o fechamento do candle aqui. E nós temos a mínima. Poxa, mas para que serve isso? Para que eu tenho que entender isso? Vocês conseguem imaginar, pessoal, a leitura que você consegue fazer, como tem poder esse candle? Poxa, o preço... Vou pôr uma outra cor aqui pra gente... O preço, ele abre aqui. Essa linha. O preço abre aqui. De repente, ele pega e ele desce, né? Vem até aqui embaixo, ó. Aí depois ele pega e sobe, vem até aqui. Quer dizer, na verdade esse preço abriu aqui, subiu para cá, depois desceu para cá, depois fechou aqui. Tá certo, gente? Isso num candle de 30 minutos, né? Tá? Você vai somando depois os candles e vai começando a fazer a leitura. E isso, pessoal, com tempo de tela. Você vai criando o quê? Uma memória na sua mente com relação à visualização desses candles, a sequência deles. Tá bom? Por hora, vocês precisam entender principalmente a leitura, a abertura, fechamento, máxima e mínima, e o corpo do candle. Tá indo para cima é verde, é alta. Tá indo para baixo é queda, é vermelhinho, é queda. Tá bom, pessoal? Mais ou menos essa é a leitura da vela que a gente faz dos candles. E existem outros tipos de leitura, obviamente, mas o caso que nós vamos estudar aqui é sobre os candles. Tá bom? Se gostaram do vídeo, deixem um like,
e nós vamos para uma próxima aula aí, desenvolvendo o assunto rumo a uma consistência, rumo ao trader que quer fazer renda com consistência na Bolsa de Valores. Tá bom, pessoal? Desde já agradeço e até uma próxima.